Fala moçada, mais um bate-papo daquilo que a gente mais gosta, ortodontia. E me impressiona cada dia que passa o quanto eu acho bonita a ortodontia. Não pela mecânica, o tratamento em si, mas pelo quanto a gente precisa elaborar o nosso pensamento e nosso raciocínio para poder desenvolver tratamentos e para que eles deem certo, conforme determinados parâmetros. O tratamento ortodôntico, na visão do paciente, em geral, é um tratamento que fica bonito, mas para o ortodontista, principalmente o ortodontista clássico, a beleza que existe na ortodontia é dar aquilo que a gente chama de funcionalidade. Ou seja, os dentes trabalharem da melhor forma possível, lógico, contando com as limitações de cada caso. Então veja bem, em alguns casos, nós vemos tratamentos que acabam muito bonitos, mas aí algum tempo vem bater na nossa porta para poder corrigir. Porque esses tratamentos não tiveram estabilidade, os dentes não se mantiveram na posição. E geralmente o que a gente ouve é: você, paciente, é o culpado, você não usou a contenção corretamente, ou o seu osso é fraco, ou as raízes dos seus dentes não param no lugar. Então a gente ouve algumas explicações que não dão conta realmente de justificar por que aquele tratamento não deu certo. E nós vamos lidar hoje com um assunto que tem uma relação muito grande com esse tipo de problema, tá? Um caso em que a gente teve que extrair um dente da frente para poder chegar nas chaves de oclusão, que são aquilo que realmente dão estabilidade para o tratamento. Então veja bem, para o ortodontista clássico, a estética é um dos objetivos a ser obtido, mas o principal objetivo é estabilidade e funcionalidade. O caso que a gente vai bater papo hoje é esse aqui, e a gente olhando para ele, a gente vê que tem alguns aspectos, principalmente no campo estético, que não são muito aceitáveis. Para o olho do leigo é um pouco complicado de ver isso, mas eu vou tentar traduzir essas imagens para você. Basicamente, essa arcada é atrésica, ou seja, o sorriso na parte posterior ele é afundado. E a gente vê que tem alguns desnivelamentos, alguns apinhamentos e a presença ali na frente de um espaço pequeno entre os dois dentes. Então o que o paciente vê é isso. Nós vemos outra situação. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que nós ortodontistas conseguimos ver que vocês, pacientes, não conseguem, tá? Então vamos lá. Basicamente esse é o caso. Quando a gente olha de um lado, a relação dos dentes é boa, ou seja, tem um bom engrenamento. Do outro lado também tem um bom engrenamento. E agora sim, aqui na frente a gente vê algo que destoa. A gente percebe muito nitidamente esse espaço que está entre esses dois dentes da frente, os incisivos centrais superiores. Houve uma época, e ainda hoje, que a gente ouvia os profissionais falarem assim: acabou o seu tratamento, você tem que fazer uma cirurgia para tirar o freio labial, porque é o freio labial que está abrindo os dentes. Não, moçada, não é nada disso, e é atrás dessa informação que nós vamos correr agora, tá? Então veja bem, quando a gente pede para um paciente sorria, o que ele geralmente faz é isso aqui, ó, ele leva para frente a mandíbula e faz assim. Um sorriso forjado, né? Na verdade, quando a gente pede sorria, a gente quer que a pessoa mostre os dentes em oclusão, ou seja, fechando perfeitamente, assim. Esta situação de levar os dentes para frente é uma posição a qual nós não devemos aceitar. Ou seja, os dentes não são preparados, não são feitos, não são elaborados pela natureza para poder fechar ponta com ponta. Eles devem fechar dessa forma. Isso eu estou falando dos dentes da frente, principalmente região de incisivos. Então essa relação de ponta com ponta é deletéria, é algo que a gente não quer e que não vai dar estabilidade para o nosso tratamento se a gente não conseguir essa relação de dentes superiores cobrindo os dentes inferiores. Essa é uma das chaves de estabilidade de uma oclusão. Quando a gente fala de chave de estabilidade, ou a gente fala aquilo que chamamos de normoclusão, a gente está se referindo a um caso como esse aqui. Essa é uma boca padrão. Essa boca se fecha superior à frente da inferior.
Isso faz com que os dentes da frente trabalhem cortando e os dentes de trás façam um trabalho de mastigação, de moagem do alimento. Então, cada grupo de dentes tem uma função diferente. E a função desses dentes ela é bem exercida quando a gente tem esta situação de normo-oclusão. Agora vamos voltar no nosso caso, o caso em questão, este. O primeiro detalhe, olha, vemos que temos um espaço nos dentes na frente e em cima. O problema está ali? Não, o problema não está ali. Observe essas linhas amarelas. Essas linhas são os eixos de inclinações dos dentes inferiores. Ou seja, os dentes inferiores não têm espaço entre os dois caninos inferiores para que eles caibam ali e se articulem dessa forma com o superior. Ou seja, esses dentes estão apinhados, todo embaralhados, né? E estão para frente, batendo de ponta com os dentes superiores e destruindo tanto a ponta dos dentes de baixo quanto a ponta dos dentes de cima. E mais, levando à abertura desses dois incisivos centrais superiores. A razão é essa, não é freio labial, isso é conversa fiada. E para entender isso, a gente tem que ter em mente essa imagem aqui. A relação dos incisivos superiores e inferiores, ou seja, dos dentes da frente, tem várias configurações. Porém, existe uma configuração mais adequada, ou seja, dentes um pouco inclinados para frente ou para vestibular, porém com este eixo de mastigação. Mas em um dado momento eles podem estar nesta posição, como é o caso do nosso paciente. E os dentes estando nessa posição, eles recebem uma força que projeta os dentes da frente em cima para frente. Como o arco dentário é uma parabólica, se você exerce uma força ali na frente, o que acontece é isso aqui, ó, abre pequenos espaços. Então a explicação desse espaço aqui na frente é o contato dos incisivos inferiores com a face palatina, ou seja, de dentro da boca, dos dentes superiores, jogando eles para frente e abrindo espaços. Nada a ver com freio labial. E por que durante tanto tempo se falou que isso era culpa do freio labial? E por que tanta gente ainda hoje executa tratamentos ortodônticos nos quais não são dadas essas chaves, por exemplo, a de intercuspidação anterior? Porque basicamente nós temos alguns questionamentos a fazer, que se reflete melhor na imagem de Arquimedes, ou seja, uma linha que chega a conclusões através de uma observação de fatos ou de dados que lhe permitam formular um raciocínio lógico, tanto no diagnóstico quanto no tratamento ou correção de um determinado problema. E eu te dou um pirulito se você adivinhar em qual das duas linhas tem mais profissionais trabalhando. Naquela que é a linha dedutiva, ou seja, você olha a foto e imagina o que dá para fazer, e aquela outra que você tem que pegar números, dados, fazer a comparação para descobrir as soluções dos problemas. É lógico, a maior parte dos profissionais vão seguir essa linha dedutiva e vão realizar diagnósticos e planos de tratamento menos assertivos. Exatamente porque essa linha cientificista da ortodontia exige que você tenha domínio de algo chamado cefalometria, que é o estudo da relação dos dentes e osso, ou osso com osso, osso e dente com dente. É um método mais difícil de ser trabalhado, que exige bastante estudo e muito empenho para entender como é que funciona esse método. Basicamente, esse método mais cientificista vai fornecer para a gente dados como esses, que vem junto da documentação ortodôntica e que você precisa de ler. Não só ler, mas interpretar. Olha, eu tenho um dado A e tenho um dado B. A junção dessas duas informações me fornece uma nova informação. E assim a gente vai formulando diagnósticos e planos de tratamento. Por que a maioria não quer usar esse método? Porque exige tempo, sacrifício e muita experiência para entender o que está escrito dentro de uma cefalometria. E basicamente, nesse caso que a gente está tratando, a gente vai encontrar a resposta do problema exatamente através da cefalometria. Nesses dados que estão aqui, a análise cefalométrica está dizendo para a gente o seguinte, olha, todos os dentes têm uma boa relação,
tanto entre dente e dente, dente, osso, osso, osso. Quando eu digo osso, osso, osso superior e inferior. Porém, os dentes inferiores, eles estão projetados para frente. Olha só, eles podem estar projetados para frente, eles podem estar inclinados para frente. Nesse caso, os dentes estão projetados. E não está pior a situação, porque a natureza, em sua sabedoria, pega esses dentes que deveriam estar cruzados em relação aos superiores e embaralha eles para encaixar nessa posição um pouco melhor e um pouco mais funcional. Então, todos esses dados, tanto da análise do caso direta, quanto a análise cefalométrica, nos permitem concluir que o que está acontecendo é isso. Ó. Lembra o joguinho pega varetas? Quando você pega um feixe de varetas na mão, aqui onde você estrangula, fica um volume pequeno, mas aqui em cima, os palitinhos eles se abrem. É a mesma coisa que acontece no dente. Não tem espaço dentro do osso. Não tem espaço dentro do osso. Então os dentes se espraiam. Os dentes inferiores anteriores. Mais uma vez, existe um indicativo de que o problema deste paciente está concentrado nessa região. Agora vamos tentar entender isso de uma forma mais corriqueira, mais habitual. Imagina um fabricante de barris. Olha só essa foto. Na parte de cima existe um anel. Este anel de metal pegou a madeira e fez uma contrição dela. O diâmetro ali em cima é menor do que o diâmetro lá embaixo no barril, onde não foi colocado esse anel de metal. Então, a madeira está espraiada lá embaixo. É necessário a gente fazer a contrição para que a madeira se vede uma na outra. É parecido com o que acontece na boca. Ou seja, falta espaço para que os dentes inferiores e anteriores se acomodem no arco. E é exatamente isso que essa imagem mostra. Vamos pegar essa mesma imagem e vamos traçar uma linha de um lado a outro de cada um dos incisivos inferiores e a gente tem essa imagem, 4 linhas verdes. Agora nós vamos imaginar a posição que nós gostaríamos que esses dentes estivessem. Ou seja, aqui em vermelho, seguindo um arco de canino a canino. Na realidade, se você somar as linhas verdes que estão ali e comparar com a linha vermelha, a linha verde será maior, ou seja, os dentes ocupam um espaço maior do que aquele que tem entre os caninos para que eles se disponham. Por óbvio, então, não só pela observação da discrepância de volumes de dentes, mas também pelas informações que recebemos na cefalometria, está escrito em nossa testa: faça a extração de um dente na frente e embaixo. Mas, meu Deus, existe isso? Sim, existe isso. Poucas pessoas fazem, porque tem medo, porque é uma manobra irreversível. As pessoas têm temor de que dê errado. Mas desde que você tenha um embasamento lógico de que não há espaço para que se estabeleça uma oclusão ótima, não tem problema nenhum. O que não pode é você se aventurar tentando tirar um dente da frente sem ter um norte de que isso vai ou não dar certo. Sendo assim, é muito incomum se ver esse tipo de tratamento. Porém, é um dos tratamentos mais efetivos nestes casos de apinhamentos antero-inferiores. Extraímos o dente, vamos fazer a contrição do arco, ou seja, vamos diminuir o volume do arco por igual, todo ele, e vamos encaixar esse arco inferior no arco superior. E com o passar do tempo a gente vai ver essa situação aqui. Observa que agora são não 4 linhas verdes, mas 3 linhas. E essas 3 linhas conseguem se dispor entre os 2 caninos, resolvendo, por definitivo, o problema do paciente. Não só o problema da falta de espaço que havia para esses 4 dentes, mas também o problema que era o da projeção dos dentes anteriores e inferiores, justamente por conta dessa falta de espaço. Extraído o dente, corrigido o fechamento, a gente vê essa situação. Dentes superiores aqui, inferiores aqui, nessa relação que é a correta. Bom, depois disso, nós temos os eixos dos dentes bem relacionados, não temos mais a pressão ou toque prematuro dos dentes inferiores nos superiores, portanto não acontece esse tipo de movimento de abertura de espaço e os dentes vão ter estabilidade. Ou seja, primeiro, os espaços não foram abertos por causa do freio labial. Segundo, não.
Você não perde seu tratamento porque não usou adequadamente a contenção. Este é um dos fatores, mas não o preponderante. Se você der uma boa chave de oclusão e fazer com que a boca trabalhe numa posição mais adequada, você tem estabilidade para esse tratamento. Bom, mas e agora? Agora acabou. Era só isso, simples, né? Agora você vai fazer seu clareamento, fazer as resininhas para corrigir dentes que foram desgastados e vida que segue. Vamos ser felizes. Eu sou Marco Damasceno e te espero no nosso próximo bate-papo. Grande abraço.